Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 7. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, meus irmãos e eu, estamos te adorando-te porque tu és o único Salvador e Criador e mantenedor de todas as coisas. Tu és o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Pai querido, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Abre a nossa mente para a compreensão da tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Jesus, a âncora da alma. Você precisa de outra âncora? Você precisa de outro porto? Você precisa de outro refúgio, outro abrigo? Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para você. Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa âncora. Ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa rocha eterna. A rocha da nossa salvação. O verso áureo diz: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20. Jesus é a âncora da nossa alma, segura e firme. E aqui diz que entra no santuário que fica atrás do véu, ou seja, no Santíssimo. Jesus, ao ressuscitar, subiu ao céu. Levou com ele aquela multidão de santos glorificados que ressuscitaram com Jesus. Ele subiu ao céu, apresentou aquelas primícias dos mortos diante do Pai, diante do trono do Pai, no Santíssimo. Jesus Cristo penetrou no céu, atrás do véu, onde o Pai estava ali esperando o Filho, com aquela multidão de santos glorificados. O Pai aceitou as primícias dos mortos. Queridos, Jesus Cristo, ele se tornou sumo sacerdote nosso para sempre. Bendito seja Deus. Louvado seja Jesus Cristo. Paulo, em Hebreus capítulo 5, versos 11 até o capítulo 6, verso 20, que será o tema para o estudo desta semana, ele aqui interrompe a exposição teológica sobre o sacerdócio de Jesus em nosso favor, para então advertir sobre o perigo de se afastar de Jesus. É tão grande o perigo de se afastar de Jesus, que Paulo dedicou este texto aqui que vamos estudar hoje, de Hebreus capítulo 5, verso 11 até o capítulo 6, verso 20, para advertir, para alertar os seus irmãos. Eu e você precisamos destas advertências tanto quanto eles. É perigoso se afastar do primeiro amor. É perigoso se afastar daquele ânimo, daquele fervor, daquela paixão que nós sentimos por Jesus Cristo quando nos convertemos. Satanás trabalha para apagar este fogo do primeiro amor. E é exatamente esta a preocupação de Paulo. Os crentes corriam o perigo real de descer a ladeira escorregadia da autopiedade e da falta de fé. A preocupação do apóstolo Paulo era que os seus leitores e ouvintes pudessem ter seus sentidos espirituais embotados devido às situações difíceis que estavam enfrentando, e assim parassem de crescer em sua compreensão e experiência do Evangelho. O perigo que eles corriam, nós corremos também. São tantas dificuldades, tantos problemas, perseguições, pressões da sociedade, que nós corremos o risco de perder a fé, de perder o primeiro amor. Não é um perigo potencial para todos nós desanimar por causa das provações? Sim. De nos afastarmos da fé em Cristo, em suas promessas? Sim, é um risco, é um perigo hoje para você e para mim.
A severa advertência de Paulo, ela não terminou com desânimo e desencorajamento, mas a severa advertência de Paulo culminou em um encorajamento afetuoso. Paulo expressou fé nos seus leitores para que eles exaltassem a Jesus Cristo como a personificação da promessa divina inquebrantável da salvação. Queridos, o objetivo da lição desta semana é colocar Jesus Cristo na sua vida como abrigo, como a rocha, como a proteção, como a rocha eterna, a âncora da nossa alma. Aleluia! Na parte de domingo, provando a boa palavra. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Vamos ver aqui os versos 4 e o verso 5. Vamos ler a partir do verso 1. Hebreus capítulo 6, versos 1 até o verso 5. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Quais são os rudimentos da doutrina de Cristo mencionadas pelo apóstolo Paulo? Os cristãos hebreus, muitos deles não avançavam na fé, não prosseguiam no conhecimento, não estavam prontos para receber um alimento sólido. Isso você percebe claramente quando você lê o capítulo 5. O capítulo 5 e o verso 12 diz: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Claramente Paulo está dizendo: eu quero dar para vocês um sólido alimento. Eu quero fazer com que vocês avancem na fé para compreender os assuntos mais profundos do santuário celestial. Mas vocês não conseguem avançar. Vocês são como crianças, como meninos. Vocês não são ainda adultos espirituais. E aqui diz o verso 14, capítulo 5, verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aqueles que avançam e amadurecem na vida espiritual e que começam a receber alimento sólido da palavra de Deus, eles se tornam exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Paulo queria fazê-los amadurecer. Por isso, quando você começa lendo o capítulo 6, verso 1, você entende o que Paulo está querendo dizer, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. Paulo não era aquele de se acomodar ao estado em que estava. Paulo não era daqueles que se acomodava aos pecados acariciados. A condição espiritual em que ele estava, ele queria avançar, ele queria ir rumo à perfeição. Queridos, nós não podemos parar e achar que tudo está bem, que nós já alcançamos um bom nível espiritual. Nós temos que continuar prosseguindo até a perfeição, diz aqui o apóstolo Paulo, capítulo 6, verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Você deseja a perfeição em Cristo Jesus? Você deseja a santificação em Cristo Jesus? E aqui completa o verso 1 dizendo: não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Obviamente, queridos, existem doutrinas na palavra de Deus, doutrinas verdadeiras, mas que são doutrinas introdutórias. É como que o ABC, é como que você está começando na sua vida espiritual, então você precisa aprender sobre o amor de Deus, sobre a fé, sobre o arrependimento. Mas Paulo está dizendo para os cristãos hebreus que eles precisavam avançar e se preparar para receber alimento mais sólido. As profecias, por exemplo, as profecias de Daniel e de Apocalipse, elas se apresentam como um alimento sólido. E muitos não gostam de profecia. Muitos não querem se aprofundar nas profecias. Elas se acomodam às 28 doutrinas fundamentais,
para serem batizadas, estudaram as 28 doutrinas fundamentais que nós temos, que são doutrinas verdadeiras. Mas, queridos, este somente é o começo. A pessoa se prepara para ser batizada, mas existe uma jornada longa, existe um mar de verdades que Deus quer continuar revelando progressivamente para você. E nós não podemos cruzar os braços e nos contentarmos com aquilo que já aprendemos. Por isso Paulo está insistindo com os cristãos hebreus. E o verso 2 diz: e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu já ensinei para vocês, eu já ensinei sobre o arrependimento, sobre a fé, sobre a doutrina dos batismos. Eu já ensinei para vocês sobre a imposição das mãos, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo. Mas eu gostaria de ir mais avante. Eu quero avançar com vocês, conduzindo-os nesta revelação progressiva da verdade. E o verso 3 diz: e isto faremos se Deus o permitir. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se tivermos tempo, se Deus permitir, eu posso voltar a falar para vocês sobre estes assuntos de arrependimento, de ressurreição dos mortos e do juízo. Mas, se tiver tempo. Mas agora eu quero apresentar para vocês verdades mais profundas, alimento mais sólido. E o verso 4: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Queridos, Paulo está escrevendo para aqueles que já conheciam Jesus. Eles já tinham sido iluminados, eles já tinham provado o dom celestial, ou seja, o Espírito Santo, e se fizeram participantes do Espírito Santo. Paulo está escrevendo para pessoas que foram geradas pelo Espírito Santo, nasceram da água e do Espírito. Seus nomes estavam registrados no livro da vida. Eles participaram do dom celestial, que é o dom do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus, as boas novas do Evangelho e as virtudes do século vindouro. Eles já conheciam as promessas de Deus de um novo céu, de uma nova terra, da segunda vinda de Jesus Cristo. Queridos, estas pessoas tinham sido agraciadas pela revelação da palavra de Deus, do Evangelho. Mas Paulo está dizendo que existia o risco de enfraquecerem na fé, de se afastarem dos caminhos de Deus. Aqui nós lemos, aqui no Hebreus capítulo 6 e o verso 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. O que significa ter sido iluminado? Significa ter experimentado a conversão, exatamente como está aqui em Hebreus capítulo 10 e o verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflição. Quando Paulo fala ser iluminado, está falando o processo da conversão. Saíram das trevas e receberam a luz do Evangelho. Paulo refere-se àqueles que se converteram das trevas do poder de Satanás para a luz de Deus. Implica libertação do pecado, da ignorância. Outra expressão que Paulo usa aqui no capítulo 6, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, são expressões sinônimas. O dom de Deus pode se referir à sua graça ou ao Espírito Santo por meio do qual ele a concede. Aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo provaram o dom celestial, que inclui o poder de cumprir a vontade de Deus. Outra expressão usada por Paulo é provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, verso 5. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, os poderes do mundo vindouro. Se referem aos milagres que Deus fará para os crentes no futuro. Os crentes provam isso no presente por meio da ressurreição espiritual. Você e eu ressuscitamos espiritualmente. Ao sermos batizados, fomos
sepultados com Jesus Cristo e ressuscitamos como novas criaturas. Renovação da nossa mente, recebemos a vida eterna em Cristo Jesus, porque quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. É provável, queridos irmãos, que Paulo estivesse falando da geração do deserto, porque aquele povo que saiu do Egito e atravessou o deserto, eles viram também os milagres de Deus. Eles também experimentaram a graça de Deus, a sua salvação. Aquela geração que saiu do Egito e atravessou o deserto foi iluminada pela coluna de fogo, desfrutou do dom celestial do maná, experimentou o Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Tudo isso aconteceu através das maravilhas e sinais realizados em sua libertação do Egito. Paulo sugere, no entanto, que assim como aquela geração do deserto apostatou de Deus, apesar de todos os milagres, os leitores de Hebreus também estavam correndo o risco de se afastarem de Deus, mesmo terem recebido toda esta verdade, toda esta iluminação. Queridos, Paulo está escrevendo para você e para mim, que já somos cristãos, crentes em Jesus Cristo, batizados, gerados pelo Espírito Santo, somos novas criaturas, cheios do primeiro amor. Mas, assim como eles no passado, nós também podemos perder o primeiro amor, perder o ânimo, esfriar e tornar-nos mornos. O perigo de Laodiceia é a mornidão. Não é falta de conhecimento, mas a mornidão. E Deus quer nos aquecer, Deus quer nos reavivar, Deus quer nos incendiar com o Espírito Santo. Permita que Deus faça isso na sua vida. Na parte de segunda-feira, impossível renová-los. Aqui em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, nós encontramos um texto bastante difícil. Por quê? Difícil para aceitar? Vamos ler Hebreus capítulo 6, verso 4 até o verso 6. Porque é impossível. O que Paulo está falando que é impossível? Vamos ler com calma. Porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, é impossível que estas pessoas que receberam tantas bênçãos de Deus, tanta luz celestial, que receberam o dom do Espírito Santo e apostataram e caíram, se afastaram de Deus, diz o verso 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Paulo está falando aqui do grande perigo do pecado contra o Espírito Santo. É muita gente que me escreve perguntando sobre o pecado contra o Espírito Santo. As pessoas se preocupam com o pecado contra o Espírito Santo, mas as pessoas não se preocupam com os pecadinhos de cada dia, com esses pecadinhos familiares que você todos os dias pratica, seja no comer, seja no beber, seja naquilo que você assiste na televisão, nos filmes, nas novelas, ou no seu vestuário, enfim, queridos, ou na internet. Esses pecadinhos, as pessoas não se preocupam com eles, mas as pessoas estão preocupadas com o pecado contra o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que são os pecadinhos acariciados, praticados todos os dias, por décadas, por muitos anos, sabendo que são coisas que desagradam a Deus. São estes pecadinhos que vão endurecer o seu coração, vão enfraquecer a voz do Espírito Santo na sua consciência e vão realmente entristecer o Espírito Santo, vão afastar o Espírito Santo de você. Queridos, nós temos que nos preocupar
não com pecados grandes que assustam, mas temos que nos preocupar com as pequenas raposinhas que fazem mal à vinha. O texto grego enfatiza a palavra impossível. É impossível para Deus restaurar aqueles que caíram, pois de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Por que é impossível? Porque Deus respeita o livre-arbítrio. A pessoa que tem o conhecimento da verdade. Sabem, queridos, o pecado contra o Espírito Santo não é algo que acontece com o ímpio, com o pagão, com o ateu, com as pessoas que estão longe de Deus. O pecado contra o Espírito Santo eu diria que é um luxo dos filhos de Deus que conhecem a palavra de Deus. Quando você estuda a Bíblia e procura descobrir quais pessoas na Bíblia pecaram contra o Espírito Santo, você vai encontrar um Caim que matou Abel, com quem Deus conversou com Caim, Deus o repreendeu por ter matado o seu irmão Abel, e ele foi rebelde contra Deus, foi maroto contra Deus. Ele respondeu para Deus: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Queridos, Caim, ele recebeu toda a luz celestial que Adão e Eva tinham, que Abel tinha, Caim também tinha, mas ele conscientemente se rebelou contra Deus, pecou contra o Espírito Santo. Nós temos outro exemplo na palavra de Deus, de pessoas que pecaram contra o Espírito Santo. Acã pecou contra o Espírito Santo. Ele conhecia toda a verdade, ele viu os milagres de Deus, a travessia do Mar Vermelho, ele comia do maná, ele bebia da água que saía da rocha. No entanto, ele roubou uma capa babilônica, uma barra de ouro, e escondeu dentro da sua tenda. Ele foi uma maldição para o povo de Israel. Podendo confessar o seu pecado, ele decidiu não confessar o pecado até ser descoberto. Pecou contra o Espírito Santo. Quem mais pecou contra o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus? Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão. Eles eram ungidos do Senhor, mas pecaram contra o Espírito Santo. Quem mais pecou contra o Espírito Santo na palavra de Deus? A Bíblia menciona o nome de Ofni e Finéias, também ungidos do Senhor, eram sacerdotes. Eli, o pai de Ofni e Finéias, também pecou contra o Espírito Santo. Também Saul, o primeiro rei de Israel, pecou contra o Espírito Santo. Queridos, percebam que eram pessoas ungidas por Deus, pessoas que tinham conhecimento da verdade, mas brincaram com a verdade. Não se deixaram santificar pela verdade. É possível, queridos, que nós, adventistas do sétimo dia, que recebemos luz abundante através do Antigo Testamento, através do Novo Testamento e através de mais de 50 livros do Espírito de Profecia, é possível que nós que recebemos toda esta abundante luz estejamos vivendo com os pecados acariciados, pecados não confessados, e nos preocupando somente com os grandes pecados. Não queremos pecar contra o Espírito Santo, mas queremos continuar com a nossa vidinha, comendo e bebendo o que sempre gostamos, assistindo na televisão o que sempre gostamos de assistir, vendo na internet aquilo que gostamos de ver, e não nos preocupando com as raposinhas que fazem mal à vinha. Queridos, deixo aqui com você o apelo de confissão dos pecados, confessar os pecados. A essência da vida cristã é tomar a cruz e negar-se a si mesmo. Em vez de se agradar, em vez de fazer daquilo que você gosta, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 16, verso 24, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 16 e o verso 24. Este é o conselho, esta é a essência do cristianismo. Então, Mateus capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Jesus renunciou a si mesmo. Jesus deixou o trono de glória, tornou-se homem, viveu como homem,
foi humilhado, foi perseguido, foi morto. Queridos, Jesus não estava pensando nele. Ele renunciou a si mesmo e fez da vontade do Pai a prioridade na sua vida. Você e eu precisamos renunciar a nós mesmos, nossos gostos, nossas vontades, nossos desejos, nossos hábitos e deixar que Jesus viva em nós, ao ponto de podermos falar como o apóstolo Paulo falou: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Que cruz? A cruz para crucificar o seu eu, o meu eu, e siga-me. Esta é a essência do cristianismo. Queridos, a luta com o eu é uma batalha espiritual mantida até a morte. Todos os dias travamos a batalha contra o nosso eu, o nosso ego, o egoísmo. É uma batalha difícil que não se ganha de uma só vez, mas é uma batalha diária e é uma vitória diária em Jesus Cristo. Porque eu posso e você pode todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Aleluia. Na parte de terça-feira, já não resta sacrifício pelos pecados. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 6, vamos ler de novo os versos 4 até o verso 6. Hebreus capítulo 6 e os versos 4 até o verso 6. Aqui nós lemos: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, não eram pessoas ignorantes, não eram pessoas pagãs, eram pessoas agraciadas pelo dom celestial da salvação e do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, ou seja, conheciam a palavra de Deus e as virtudes do século futuro, as boas novas do novo céu e da nova terra, e recaíram, ou seja, abandonaram a Deus, pisotearam Jesus Cristo, recaíram. É impossível que elas sejam outra vez renovadas para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Queridos, esta advertência aqui de Paulo, em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6, é muito semelhante àquela advertência que também Paulo fez, também no livro de Hebreus, no capítulo 10 e os versos 26 a 29. Aqui nós lemos Hebreus capítulo 10, versos 26 a 29. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Paulo é muito claro, muito transparente e honesto ao falar isso. Porque se pecarmos voluntariamente. Paulo não está falando daquele pecado involuntário. Paulo não está falando daquele pecado que não foi planejado. Queridos, você pode estar dirigindo o seu carro e ficar nervoso com alguém, xingar alguém ou brigar com alguém, mas você não saiu de casa planejando fazer isso. Não são pecados que você pratica voluntariamente, planejadamente, intencionalmente. Mas Paulo está falando aqui daqueles que pecam voluntariamente. A pessoa planeja o pecado, o adultério, a fornicação, a pornografia na internet. Você planeja, você se isola, você fica sozinho num lugar, você se esconde para poder pecar, para poder desfrutar os prazeres da pornografia, da masturbação. Queridos, esses pecados são planejados, porque você marca a hora, você sai da sua casa, pega o seu carro, pega uma outra mulher, vai até um hotel, você está planejando. É um pecado pensado, intencional, voluntário, tendo já o conhecimento da verdade, sabendo que está no caminho do pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado voluntário, qualquer que seja ele. Quando o pecado é voluntário, planejado, intencional, a Bíblia chama de pecado de mão levantada. E isto vai entristecer o Espírito Santo. Por isso lemos aqui em Hebreus 10, 26.
porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, está muito claro aqui, não está falando do ignorante, e nem do pagão, e nem do ateu, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porque nem o sangue de Jesus Cristo pode te perdoar deste pecado voluntário que você não confessa, não decide romper com ele. Você e eu precisamos romper com os pecados. Nós precisamos decidir deixar de pecar, parar de pecar os pecados que já sabemos que são pecados. Agora, se você me fala, mas eu não consigo. Não, você não consegue, mas Jesus pode. Jesus venceu o pecado. Jesus dá a vitória para você. Jesus Cristo não somente perdoa o nosso pecado quando confessamos, mas ele nos reveste de poder do Espírito Santo para vencer o pecado, para ter domínio sobre o pecado. Satanás, que é o pecado, Satanás é o pecado. Ele não terá domínio sobre aqueles que confessam e rompem e se entregam a Jesus Cristo e são cheios do Espírito Santo. Somos vitoriosos. A vitória de Jesus, a mente vitoriosa de Jesus é implantada em você através do Espírito Santo. Lemos aqui em Hebreus capítulo 10 e agora vamos ver o verso 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Para aqueles que continuam pecando voluntariamente depois de receber o conhecimento da verdade, não há sacrifício mais pelos pecados. Mas o que aguarda estes pecadores voluntários? O que os está aguardando? Verso 27. Uma certa expectação horrível. É algo horrível que está aguardando, que está esperando por você que decide continuar pecando voluntariamente. Está te aguardando o quê? O juízo, ardor de fogo. O que significa aqui a palavra ardor de fogo? O lago de fogo e enxofre está esperando por aqueles que decidem continuar pecando voluntariamente, depois de conhecerem toda a verdade. E o verso 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas? De quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus? Quando nós decidimos continuar na prática de pecados, queridos, Paulo está dizendo que nós decidimos pisar o Filho de Deus. Pisar o Filho de Deus, escarnecer dele e profanar o sangue do testamento. Quando decidimos continuar na prática dos nossos pecados, nós estamos profanando o sangue do testamento com o qual fomos santificados e fazemos agravo ao Espírito da graça. Fazemos agravo, entristecemos o Espírito Santo, o Espírito da graça. Meus queridos, estes são os conselhos que Deus tem para você hoje. A expressão pisou o Filho de Deus descreve a rejeição do governo de Jesus na sua vida. Pisar Jesus implica que o apóstata trata Jesus como um inimigo. A expressão profanou o sangue da aliança, o sangue do Novo Testamento, refere-se à rejeição do sacrifício de Jesus na cruz. Isto é, afirmar que o sangue de Jesus é desprovido de poder purificador. A expressão insultou o Espírito da graça. Aqui diz na minha tradução que fez agravo ao Espírito da graça. Insultou o Espírito da graça. Esta é uma expressão muito poderosa. Queridos, a lição de hoje é um apelo para mim e para você, para que nos deixemos transformar pelo Espírito Santo. Para que o Espírito Santo implante em você e em mim a mente vitoriosa de Jesus Cristo. Para que o Espírito Santo coloque em você e em mim a repulsa pelo pecado. Que o pecado se torne ofensivo para você, assim como era ofensivo para Jesus Cristo. Em Jesus Cristo somos santificados.
e o pecado se torna repulsivo para nós. Que o Espírito Santo nos dê esta santidade de Jesus, esta mente santa de Jesus. Aleluia. Na parte de quarta-feira, coisas melhores Deus tem para você. Paulo não continua escrevendo aqui em Hebreus capítulo 6 de forma desanimadora, não. Paulo, ele termina falando de encorajamento. Ele espera o melhor dos seus leitores. Após uma forte e sincera advertência, Paulo expressou confiança de que os leitores não haviam se afastado do Filho de Deus, nem o fariam no futuro. Paulo acreditava que o seu público receberia a advertência e produziria os frutos adequados, como a terra que é cultivada por Deus e produz os frutos que ele espera. Eles receberiam a bênção divina, que é a salvação. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 6, vamos ler a partir do verso 7. Porque a terra é quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. A chuva que cai do céu sobre a terra produz ervas, produz plantas comestíveis, coisas boas. E Paulo está se referindo aqui aos crentes que recebem de Deus a chuva do Espírito Santo e permitem que o Espírito Santo faça nascer e crescer dentro deles a fidelidade, o amor à verdade. Mas agora no verso 8, Paulo diz: mas a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Ou seja, a terra que recebe a chuva e em vez de produzir ervas comestíveis, úteis, e em vez disso produzem o quê? Espinhos. Queridos, isto está se referindo aos cristãos que receberam o dom da salvação, o dom do Espírito Santo, receberam a verdade, provaram a boa palavra de Deus e em vez de se deixarem santificar, se rebelaram contra Deus. São comparados a esta terra que recebeu a chuva do céu e em vez de produzir erva boa, produziram espinhos. Mas agora o apóstolo Paulo diz no verso 9, falando dos cristãos hebreus, Paulo demonstra confiança neles. Verso 9, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Você não pode esperar o pior dos seus filhos. Você tem que ter pensamento positivo. Você tem que esperar deles a conversão. Você tem que apresentá-los diante de Deus como filhos de Deus. Mesmo que estejam afastados de Deus. Mesmo que tenham vícios. Mesmo que usem drogas. Queridos, você não fala para Deus deles como perdidos, mas você fala para Deus dos seus filhos como sendo filhos de Deus. Você os consagra a Deus e você fala que eles são em Jesus Cristo vitoriosos. E Deus vai dar a vitória. Deus vai resgatar aqueles que são seus. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Deus espera coisas melhores de você e de mim. E coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Quais são estas coisas que acompanham a salvação? Quando a pessoa é convertida a Jesus Cristo, quais são as coisas que esperamos que vão aparecer na vida destas pessoas que foram convertidas a Jesus? Queridos, quando a pessoa aceita Jesus, este é o processo da justificação. Justificação pela fé em Jesus é o que nos dá a salvação. Somos salvos em Jesus Cristo porque cremos no sangue dele e confessamos a ele os nossos pecados. Agora, queridos, depois de justificados pela fé em Jesus, o que se espera? Quais coisas que diz aqui? Coisas que acompanham a salvação. Coisas que acompanham a justificação pela fé em Jesus Cristo. Será que tudo na vida cristã é a justificação pela fé em Cristo? Não, não é tudo. Porque depois da justificação pela fé em Cristo, vem a santificação pela fé em Cristo. E depois da santificação pela fé em Cristo, vem a glorificação pela fé em Cristo Jesus, que será na segunda vinda de Jesus. Portanto, queridos, as coisas que acompanham a salvação são as coisas que dizem respeito à santificação da nossa vida.
Na justificação, nós somos perdoados dos nossos pecados. Mas Deus quer nos dar mais do que o perdão dos nossos pecados. Deus quer nos dar a mente de Jesus. Deus quer nos dar o caráter de Jesus Cristo. Isto nos será dado através da comunhão que vem com Jesus Cristo após sermos salvos em Jesus Cristo. Continuamos tendo comunhão diária com Ele. Este é o caminho da santificação. E a santificação traz o quê? A semelhança com Jesus Cristo. Cada dia nos tornamos mais semelhantes a Jesus, pensando como Jesus, agindo como Jesus Cristo, recebendo a mente de Jesus Cristo, recebendo o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Estas são as coisas que acompanham a salvação. E agora o verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não se esqueceu das suas boas obras, da sua caridade, da sua hospitalidade, da forma como você tratou os santos, da forma como você trata as pessoas. Deus não se esqueceu. Verso 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Percebam que Paulo está falando que você não se desanime, mas esperamos, nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, até a volta de Jesus. Não desanime pela metade do caminho, não se assente à beira do caminho, não cruze os braços dizendo que está tudo bem, que você já alcançou um bom nível espiritual. Não, queridos, existe mais e mais. Paulo fala até ao fim, para a completa certeza da esperança. É até a volta de Jesus Cristo, queridos. A luta contra o eu é uma luta diária. A santificação, deixando-nos santificar pelo Espírito Santo, é um processo diário. O batismo do Espírito Santo é um processo diário, para que não vos, diz aqui o verso 12, para que vos não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Paulo convida você para imitá-lo, para que sejais imitadores. De quem? Daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Nós temos que imitar um Enoque, nós temos que imitar um Abraão, um José, um Daniel, um João Batista. Nós temos que imitar o exemplo maior que temos, Jesus Cristo. Sermos imitadores de Jesus Cristo. Queridos, este é o apelo que o apóstolo Paulo está fazendo para você. Coisas melhores Deus espera de você. Coisas que acompanham a salvação, para que sejamos imitadores dos fiéis, dos heróis da fé, e prossigamos até o fim, sem desanimar. Ele já havia apresentado a geração do deserto como um exemplo negativo daqueles que, por falta de fé e perseverança, falharam em herdar o que lhes havia sido prometido. Em seguida apresentou Abraão, que herdou a promessa de Deus, como exemplo de alguém que, depois de esperar com paciência, herdou as promessas. A lista dos exemplos positivos é ampliada com os heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Ali temos uma grande lista de heróis da fé que perseveraram até o fim e receberam a promessa da bênção de Deus. E então Paulo chega ao clímax em Hebreus capítulo 12, quando fala de Jesus Cristo, o maior exemplo de fé, o maior exemplo de paciência. Hebreus capítulo 12, versos 1 até o verso 4, quando Paulo faz o apelo aqui em Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Paulo cita esta longa lista de santos de Deus, heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, mas ele culmina
com o maior de todos os exemplos, Jesus Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Queridos, façamos de Jesus Cristo o nosso exemplo. Contemplemos a Jesus Cristo, assimilemos o seu caráter e deixemos que a mente de Jesus Cristo seja implantada pelo Espírito Santo em nós. Amém. Na parte de quinta-feira, Jesus, a âncora da alma. Paulo alcançou o ponto mais alto da sua advertência contra a apostasia e do encorajamento ao amor e à fé, com uma bela exposição da segurança e da certeza em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 6 e vamos ler então os versos 17 até o verso 20. Aqui nós lemos: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Deus fez um juramento a Abraão, a Davi. Este juramento também pertence a você e a mim. Verso 18: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Impossível que Deus minta. Deus não mente. Queridos, Deus fez uma promessa a Abraão, Deus fez uma promessa a Davi, para que tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. A raiz de Davi, Jesus Cristo, Salvador nosso. A semente da mulher, Jesus Cristo, Salvador nosso. Aquilo que Deus mostrou para Abraão no Monte Moriá, quando disse: não mates o rapaz. E então Abraão tirou o seu filho Isaque e Deus proveu para ele um cordeiro que foi morto no lugar de Isaque. Abraão entendeu a salvação através de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. A promessa do Salvador, do Messias, feita a Abraão, se cumpriu, e ela é uma promessa que pertence a você e a mim. Por isso que diz aqui: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em quem? Em reter a esperança proposta. A esperança proposta foi a do Messias, primeira vinda de Jesus, e mais, a segunda vinda de Jesus. Esta é a esperança proposta. Jesus ainda não veio, mas ele virá. Ele virá nos buscar, vai nos arrebatar para o céu. Agora diz o verso 19: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, a primeira vinda de Jesus, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, a ascensão dele ao céu, a entronização de Jesus no santuário celestial como nosso sacerdote mediador. Ele está sentado à direita do Pai, ele intercede por você e por mim. Queridos, esta é a certeza a qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme. É uma certeza de salvação, porque o nosso representante já está no céu e que penetra até ao interior do véu. Jesus Cristo penetrou no lugar santíssimo. Há pessoas que pensam que Jesus entrou no Santíssimo somente em 1844. Não, queridos. Ali em 1844, ele entrou no Santíssimo para iniciar o juízo. Mas quando ele ressuscitou e subiu ao céu, com aquela multidão de santos glorificados, as primícias dos mortos, ele entrou no Santíssimo, ele foi diante do trono do Pai, apresentou diante do trono do Pai as primícias dos mortos, ele foi aceito. Queridos, o sacrifício de Jesus foi aceito. Quando Jesus Cristo, no dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus, quando ele inaugurou o santuário celestial para iniciar o seu ministério de intercessão no santuário celestial, ele ungiu o Santo dos Santos. A Bíblia diz em Daniel capítulo 9, verso 24, que Jesus ungiu o Santo dos Santos, o Santíssimo. Isso foi no dia do Pentecostes. Então, queridos, Jesus, quando
após a sua ressurreição, subiu ao céu, ele entrou no Santíssimo, no interior do véu. É exatamente isso que Paulo está falando. Mas não foi para iniciar o juízo naquele tempo. Ele entrou no Santíssimo pela primeira vez para iniciar o juízo em 1844. Mas antes ele já tinha entrado no Santíssimo como nosso precursor, como nosso sacerdote. Queridos, Paulo está dizendo exatamente isto, aqui no capítulo 6 e o verso 19, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. A nossa fé penetra até o Santíssimo, onde Jesus, diz o verso 20, nosso precursor, entrou por nós. Quando? Quando subiu ao céu, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo, que não é da linhagem de Arão, nem não é da tribo de Levi, ele foi constituído sacerdote nosso, por ordem direta de Deus, como Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, foi constituído por Deus diretamente como sacerdote, por ordem direta de Deus, não fazendo parte da tribo de Levi e nem da genealogia sacerdotal. Jesus Cristo é rei e sacerdote, como Melquisedeque era rei de uma cidade conhecida, um rei conhecido de uma cidade conhecida, rei e sacerdote. Assim Jesus Cristo é nosso rei e sacerdote. Queridos, Jesus, nosso precursor, entrou no interior do véu, no Santíssimo, e foi feito eternamente nosso sumo sacerdote. Que bendita promessa, que bendita esperança! Deus garantiu as suas promessas ao colocar Jesus à sua direita. A ascensão de Jesus tem como propósito confirmar a promessa feita aos crentes, pois ele ascendeu como precursor nosso em nosso favor. Assim, a ascensão nos revela a certeza da salvação. Deus conduziu o Filho à glória por meio do sofrimento, da morte por todos, para que pudesse conduzir muitos filhos à glória. A presença de Jesus diante do Pai é a âncora da alma firme, que foi presa ao trono de Deus e que nos dá a certeza da salvação. Jesus Cristo, junto do Pai, no santuário celestial, é a certeza da nossa salvação. Queridos, tudo que Jesus Cristo podia fazer, ele fez na cruz e continua fazendo no santuário celestial, por você e por mim. Mas, enquanto vivemos aqui nesta terra, nós estamos num campo de batalha. Batalha entre o bem e o mal. Batalha entre a natureza santa de Jesus, implantada em você pelo Espírito Santo, e a natureza pecaminosa que já nasceu com você. Essa natureza pecaminosa que já nasceu conosco do ventre materno. Batalha, conflita com a natureza santa gerada pelo Espírito Santo em nós. É uma luta diária. Satanás quer fazer com que o eu seu pecaminoso governe, lidere a sua vida. Mas o Espírito Santo quer fazer com que a mente de Jesus seja implantada e que a vontade de Jesus lidere e governe a sua vida. É uma luta. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. Este eu pecaminoso, este eu da natureza pecaminosa com a qual já nascemos, a renúncia ao eu, a renúncia às vontades próprias, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer uma luta, mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. João desejava ser semelhante a Jesus e, sob a transformadora influência do amor de Jesus, tornou-se João manso e humilde, como Jesus, manso e humilde. O eu de João estava escondido em Jesus. Mais que todos os seus companheiros, os outros discípulos, João se rendeu ao poder dessa extraordinária vida, a vida de Jesus. Foi o profundo amor de João por Jesus que o levou a desejar estar sempre ao lado de Jesus. O Salvador amava todos os 12, mas o espírito de João era mais receptivo. Ele era mais jovem que os outros e, com a confiança de uma criança, abria o coração para Jesus. Assim, João desenvolveu maior afinidade com Jesus e, por meio dele, os mais profundos ensinos espirituais do Salvador foram transmitidos ao povo.
João e Judas, queridos, são dois exemplos de pessoas que conhecem a verdade, que andaram com Jesus Cristo. Só que João se deixou transformar pela verdade. João se deixou santificar pela verdade. Enquanto que Judas conheceu a verdade, caminhou com Jesus Cristo, mas ele não se deixou santificar pela verdade. A vida de João e de Judas são contrastantes. Jesus chamou João de Boanerges, filho do trovão. Os defeitos de Judas não eram mais sérios que os de João. Por que então João foi transformado, enquanto que Judas pecou contra o Espírito Santo? Judas escolheu continuar com seus pecados acariciados. Judas era ladrão, tesoureiro do grupo, e ele não confessava os seus pecados. Queridos, quando nós não confessamos nossos pecados, pequenos e grandes, quando nós não os confessamos diariamente, buscando de Jesus Cristo o perdão e o poder do Espírito Santo para romper com os pecados, se nós não fizermos isto diariamente, se nós continuarmos com os nossos pecados voluntários, nós vamos entristecendo o Espírito Santo. E vai acontecer na sua vida o que aconteceu com Judas, o pecado contra o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo quer derramar sobre você, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo. Jesus Cristo quer dar para você uma mente vitoriosa. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que esta seja a sua oração, que este seja o seu lema. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu deixo com você o meu Jesus. Eu deixo com você a paz do meu Jesus. Amém.